Ciao a tutti! Gente, continuando o assunto que a gente havia falado no último vídeo, onde nós mencionamos as questões das eleições italianas, agora para o dia 25 de setembro, onde nós teremos a eleição do parlamento, um novo parlamento, e por consequência a escolha de um novo primeiro-ministro. Nós vamos detalhar agora os partidos, as propostas de cada partido e uma curiosidade. Você sabia que você aí no Brasil, você vai ajudar a escolher o primeiro-ministro da Itália? Bom, para início de conversa, o sistema de governo aqui na Itália é diferente do Brasil. No Brasil é um sistema presidencialista, você vota diretamente no seu candidato a presidente da República. Aqui na Itália não, o sistema da Itália é o parlamentarismo, onde você tem um presidente, né, que atualmente é o Sérgio Mattarella, e você tem um primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro da Itália, vamos dizer assim, é como se fosse o presidente aí no Brasil, né? Em regime de governo, das leis, do poder dele, né? E como é que você escolhe esse primeiro-ministro, né? Aqui na Itália, não é que o cidadão vota diretamente no primeiro-ministro, não. No parlamentarismo, o que acontece? Você vai votar na legenda aqui na Itália, você vai votar no partido, e os partidos, né, que tiverem maiores, né, tiver maior quantidade de voto, também de acordo com as alianças partidárias que eles fizerem, esses partidos ou suas coligações vão ter a maioria do parlamento. E é o parlamento que vai escolher, né? Vai meio que aprovar o primeiro-ministro, né? Então, assim, a escolha do primeiro-ministro, ela não é uma escolha direta, ela é meio que uma escolha indireta do cidadão de acordo com a votação dele nos membros do parlamento, ou seja, nos partidos políticos que depois terão um maior ou menor número de parlamentares, deputados e senadores no parlamento italiano. Tá bom, Felipe, mas quais são os partidos, né? Quais são os principais partidos aí na Itália? Quais são os partidos mais voltados à direita? Quais são os partidos mais voltados à esquerda? Dá aí uma luz pra gente. Pois é, nessa eleição foram apresentadas mais de 100 legendas. Isso mesmo, é como se fosse, para você ter uma ideia, como se fossem 100 partidos. Mas tem um monte de gente ali que é só para encher linguiça, tá ali só para fazer volume. Na prática mesmo, eu vou falar para vocês quem são os seus partidos fortes, aqueles que têm chances, aqueles que vão preencher mesmo as cadeiras do parlamento com maior força. Vou falar para vocês primeiro dos 3 principais partidos de direita. Você praticamente já ouviu falar em algum deles, que são Fratelli d'Italia, né, da Giorgia Meloni. Você tem também a Lega, do Matteo Salvini, e você tem também o Forza Italia, né? O Forza Italia, que é o do Silvio Berlusconi. Esses 3 partidos praticamente fizeram uma coligação dos partidos de direita e estão ali, né? Fizeram a coligação para a disputa, né, do parlamento, né, dessas eleições de 25 de setembro aqui da Itália. Então esses são os 3 principais partidos de direita aqui da Itália. Os partidos de esquerda, eu vou te falar 4 principais, que são Movimento 5 Stelle, que hoje tem à frente o Giuseppe Conte. A gente tem o PD, que é o Partido Democrático, ali na figura do Enrico Letta. E a gente tem também o Impegno Cívico. O Empenho Cívico está com Di Maio, né? Di Maio, que nas outras eleições e tal, estava ali com o Movimento 5 Stelle, saiu do Movimento 5 Stelle e criou esse Empenho Cívico, onde, né, a referência é ele. E a gente tem também o Plus Europa, né, que seria o Più Europa, que seria o Mais Europa, da Emma Bonino. Então esses são os 4 principais, né, partidos de esquerda. E fizeram uma coligação. O interessante dessa coligação de esquerda
é que o Movimento Cinque Stelle não está fazendo parte dessa coligação de esquerda, né? Ele, assim, o Movimento Cinque Stelle mas criou tanta confusão aí nos últimos meses, né? O senhor Giuseppe Conte andou fazendo tante male cose que praticamente ninguém está querendo o Movimento Cinque Stelle em suas coligações. Então a coligação forte, principal dos partidos de esquerda é pelo PD, Partido Democrático, mais o Empenho Cívico do Di Maio e o Mais Europa, da Emma Bonino. Gente, e olha só que interessante isso aqui, tá? Tô lendo aqui essas informações para te esclarecer. Todas essas informações que eu trouxe, que eu vou trazer ainda, que você vai ver nesse vídeo, eu estou pegando dos sites italianos, né? Site de jornais italianos que estão fazendo a cobertura, né, dos partidos políticos, a cobertura das futuras eleições. Então são desses sites, La Repubblica, Il Giorno, ANSA, então são desses sites, desses jornais que eu estou buscando essas informações que a gente está trazendo para você aqui nesse vídeo. E olha só, está dizendo aqui que no Brasil existem aproximadamente, isso aqui informações dos sites aqui, mais de 30 milhões de descendentes de italianos, né? Desses mais de 30 milhões, 720 mil possuem cidadania italiana e muito provavelmente, se estão registrados no AIRE, receberão uma cartinha nas suas residências, no seu endereço, com as cédulas eleitorais para votar, para você do Brasil. Então, esse ano no Brasil, você vai escolher presidente aí no Brasil e você vai ajudar a escolher também, olha que legal, o primeiro-ministro aqui na Itália. Muito bacana isso, né? Então, gente, vamos falar agora um pouquinho das propostas, né? De algumas propostas, né? Vamos começar aqui pelas propostas da coligação de direita, né? Que são os partidos Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, né? Então, assim, tem as propostas aqui do Fratelli d'Italia, tem as propostas aqui do Lega e tal, mas eu resumi na aliança, né? A aliança, sai pra lá. A aliança deles, com geral, tem aqui escrito, né? Um resumo das propostas desses partidos de direita, né? Para o parlamento e tal, para uma nova Itália, né? Então tá aqui, ó, na aliança de direita tem sempre um capítulo que interessa, inclusive, muito a nós brasileiros, que é a questão da imigração, né? Porém, quando a gente vê aqui as propostas, né, que os partidos de direita, essa coligação de direita está falando, quando eles falam aqui de imigração, o capítulo de imigração aqui está mais relacionado à imigração ilegal. O que a gente vê muito aqui no mar Mediterrâneo, o pessoal ali do norte da África, mais aquela região ali oriental, né, Síria, Líbano, né, tem recebido muitos refugiados de lá, e a imigração ilegal ali do norte da África, que é um tema muito centrado, um tema que sempre se fala na questão dos partidos de direita, né? O Salvini até já teve umas tretas aí quando ele estava fazendo parte do governo aí na época do Conte, né? Sobre a questão de desembarque legal, tal. As naves, né? Os navios ali de organizações não governamentais, que ajudavam ali a salvar, né, o pessoal naqueles botes ali quase afundando no Mediterrâneo e levavam lá para Lampedusa e tal. Enfim, tem essas tretas aí. Aí você me pergunta assim, Felipe, tá bom, você está falando de imigração ilegal, mas a imigração, né, os imigrantes brasileiros, nós descendentes de italiano, né, a galera aí que eu já vi que alguma vez o Salvini endureceu aí, tal. Gente, não mencionaram nada sobre isso, né? Então, assim, não tem nada escrito aqui sobre isso. É verdade que o Salvini deu uma endurecida na questão, se eu não me engano, na questão de cidadania por matrimônio, né? Não iuris sanguinis, por matrimônio. Então, assim, você casa com um italiano ou casa com uma italiana, para você ser considerado também depois, você quer fazer cidadania, você tinha que ter pelo menos um nível B2 de italiano, quer dizer, ter um bom conhecimento da língua, teria que ter não sei quantos anos já de matrimônio e tal. Com relação a iuris sanguinis,
eu praticamente não vi nenhuma diferença assim de peso, né? Enfim, mas sempre tem as pessoas que ficam, será que eles vão mudar alguma coisa? Será que eles vão diminuir o tempo com relação à descendência? Só vai poder fazer descendência quem teve avô? Lembrando que você pode ter sua descendência italiana reconhecida do seu tataravô, quer dizer, não tem limite, né? E sobre isso o pessoal não comenta muita coisa aqui nas propostas deles. Tem as propostas com relação a fisco, a impostos, né? Que é de diminuir impostos e tal, esse tipo de coisa, questões trabalhistas, né? Para reduzir a carga fiscal sobre o trabalho, tal. A questão de redução também da questão do IVA, né? Questão de meio ambiente, está falando aqui da questão de um meio ambiente mais sustentável, mas que também possa ser um pouco mais explorado. Enfim, são praticamente, não difere muito daquele teor de questões de direita ao redor do mundo. Voltamos. Agora vamos falar dos partidos de esquerda, da coligação de esquerda. Mas antes de eu falar da coligação de esquerda, eu vou falar praticamente do movimento Cinque Stelle, que está meio à parte da coligação e tem as suas propostas, né, meio que para ele, não fazendo parte da coligação. O movimento Cinque Stelle do senhor Giuseppe Conte está aqui dentre as suas propostas, né, dizendo o seguinte: com relação ao meio ambiente, tal, vamos incentivar o super bônus da construção, né? Quem mora aqui na Itália, ou tem um maior conhecimento e envolvimento, sabe o que é essa questão de super bônus, o bônus para reforma, para construção, tal, que isso também é uma cultura muito forte aqui na Itália, tá, gente? De reformar a casa, reformar os prédios, o pessoal gosta muito de uma reforma aqui, né? Modernizando e tudo, né? Falando também para parada de novas perfurações, né? Para busca de petróleo e tudo, e gás. Extensão do direito ao voto dos 16 anos. No Brasil, você que tem 16 anos vota, aqui na Itália não, tá? Aqui na Itália 16 anos não vota não. É uma proposta do movimento Cinque Stelle, né? Essa questão de votar com 16 anos. Na questão de legalização, legalidade, né? Entre outras coisas, também tem o movimento Cinque Stelle, tem aqui uma proposta que é a regulamentação do cultivo da erva para uso pessoal. Você sabe de que erva que eu estou falando, né? Então, olha só, é uma das bandeiras aqui do movimento Cinque Stelle, né? Então, você pode cultivar lá, né, aquela erva para o uso pessoal, né? Maior rigor nas leis de transhomofobia, né? Diz que tem que ter maior rigor, hay que aproveitar outras questões dessa lei, tal. O programa de cashback, retorna ao programa de cashback, que te traz de volta algum percentual no valor dos impostos que você paga. Abolição progressiva da caça, aqui na Itália, em áreas, obviamente, que se pode caçar. O que mais? Dedução fiscal com relação às despesas veterinárias, né? Tal, enfim. Enfim, aquilo que geralmente um pouco ligado às ideias de esquerda em muitas partes do mundo, tá? Aí agora a gente vai para a coligação, né? Aquele lá, o movimento Cinque Stelle, está fazendo as propostas dele à parte, já que ele não entrou na coligação. Os partidos que estão na coligação ali mais de esquerda, como o Partido Democrático, Empenho Cívico e o Empenho Cívico. Cívico aí, propaganda para Honda, hein? Empenho Cívico e Mais Europa é o seguinte: eles divulgaram aqui a questão de uma maior participação do Estado na vida do cidadão para auxiliar o cidadão, né, aqueles mais vulneráveis, né? Você pensa que é só no Brasil que tem vulnerável? Não. Aqui na Itália, inclusive depois dessa questão da pandemia e tal, cresceu o número de italianos em situação de pobreza e que utilizam muito o assistencialismo do Estado aqui na Itália, tá? Isso cresceu durante a pandemia, né? E a gente está vendo isso ainda agora pós-pandemia, né? Estão em um programa forte
né, com questão de educação nas escolas e tal, com relação a aumentar o salário dos professores, né, a escola ser 100% gratuita. Na verdade, eles têm aqui vários temas com relação à educação e à escola. Não vi muita coisa aqui sobre redução de impostos, a não ser a questão do cashback, né? Que também eu tenho na coligação de te devolver parte do imposto que você paga, né? E esse tipo de coisa, né? Um envolvimento maior com a União Europeia, né? A instituição, né, do salário mínimo. A Itália não tem salário mínimo, tá? Itália não tem salário mínimo. Aqui você é pago por hora, você tem os seus contratos de trabalho, mas tem esse movimento aí na comunidade europeia de instituir alguns países que não têm o salário mínimo, um salário mínimo, estipêndio mínimo. E tem aqui o apoio, né, dessa coligação de esquerda a essa questão do salário mínimo. O que mais? E essas coisas aí, enfim. Então, gente, o que acontece? A gente tem aí esquerda e direita, né? A briga que acontece praticamente na maioria dos países, né, democráticos. E dia 25 de setembro agora nós teremos que ir às urnas e votar. O voto aqui na Itália não é obrigatório, tá? Você não é obrigado a ir votar. Se você quiser ir votar, você vai votar. Se você não quiser ir votar, você não vai votar. Eu e Cristine, como fazemos questão de fazer parte, né, desse momento democrático, nós vamos votar. Então, dia 25 de setembro, eu e Cristine, nós iremos às urnas aqui na Itália para votar aqui na votação dos partidos do parlamento. E também iremos nas urnas em outubro, né? Você que transferiu seu título de eleitor do Brasil aqui para a Itália, você pode ir nos consulados, né, e votar ali para presidente no Brasil. Então, nós exerceremos o nosso direito cívico, nós votaremos aqui para ajudar a escolher o primeiro-ministro aqui na Itália e também vamos votar para ajudar a escolher presidente no Brasil. Eu acho que isso é um dever de cada cidadão, é a hora que você tem a possibilidade de participar, né, de fazer valer, né, a sua escolha. Então eu acho isso muito interessante e nós vamos participar das duas eleições, tá ok? Então, gente, esse foi um resuminho aí para você entender um pouco a questão de quais são os partidos políticos da Itália, aqueles com expressão, tá? De direita, de esquerda, algumas propostas deles. Se você entrar nos sites do La Repubblica, Il Giorno e ANSA, né, que você pode entender um pouco mais e se aprofundar um pouco mais sobre os partidos políticos aqui da Itália e as propostas deles, ok? Um bate a tudo. Eu já ia me esquecendo, tanta folha aqui, tanta coisa, eu já ia me esquecendo de pedir e de te convidar a se inscrever no Tem de Tudo, você que ainda não é inscrito, e nos acompanhar também pelo Facebook e pelo Instagram. Agora sim, um bate a tutti e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!